Olá, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Já chegamos ao mês de abril e hoje é domingo de Páscoa, onde nós celebramos a Páscoa cristã. E a Páscoa cristã ela é muito diferente do que a Páscoa tradicional que comumente se celebra no mundo todo. Para nós, a Páscoa tem um outro significado, que é a ressurreição de Jesus. E hoje eu quero falar sobre a Páscoa, o seu surgimento. E para nós entendermos ou compreendermos melhor o surgimento da Páscoa, nós temos que retroceder na história bíblica, mais ou menos a 2000 anos antes de Cristo, lá para a época de Abraão. E nessa época, há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, Deus chama Abraão e manda, está lá no capítulo de Gênesis 12, eu não vou ler no momento, mas Deus chama Abraão e faz uma promessa. Deus pede que ele deixe a sua terra, a sua parentela, e que ele vá para uma terra que Deus ainda lhe mostraria. E Deus lhe promete que faria dele uma grande nação. E essa história é maravilhosa porque tanto o cristianismo como os muçulmanos e o judaísmo, eles consideram ou têm Abraão como o pai da sua fé, o pai da fé. E a história de Abraão é uma história maravilhosa, que não vou entrar em detalhes nesse momento, porque o tema aqui, o foco aqui é falar sobre o significado e o surgimento da Páscoa. E a Páscoa surge lá no Egito. E por que eu falei de Abraão? Porque a Bíblia fala que Deus fez uma promessa a Abraão que faria dele, da sua descendência, uma grande nação. E a história de Abraão é uma história cheia de milagres, de intervenções sobrenaturais. É uma história em que Deus interage com o homem, que Deus faz uma promessa de um filho, e quando Deus promete a Abraão um filho, ele já tem a sua idade já alcança quase 100 anos. E a própria palavra escrita de Deus diz lá em Gênesis que Abraão, quando seu filho nasceu, contava com a idade de 100 anos. Então Deus honra esse homem, Deus lhe faz uma promessa e realiza essa promessa com o filho. Depois Deus pede esse filho, o único filho de Abraão, em sacrifício. E a palavra de Deus revela que Abraão preparou todo o material do sacrifício, dirigiu-se ao monte Moriá e ali, após arrumar a lenha, colocou seu filho sobre a lenha, o atou, e diz a palavra que ele levantou o cutelo ou a faca para sacrificar o seu filho. E quando ele estava prestes a cumprir o que Deus havia lhe pedido, que era sacrificar o seu filho, Deus não permitiu. Esse ato revelou a Deus a fidelidade desse homem chamado Abraão, porque ele não negou seu único filho a Deus, porque cria, segundo a palavra, que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. E assim Abraão foi constituído como o homem ou o pai da fé. Um homem que confiou em Deus em sua totalidade, em extremo, plenamente. E em razão disso, Deus o abençoou sobremaneira. E a Bíblia diz que Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó teve um momento de uma teofania, onde ele luta com o anjo, e naquele momento o seu nome é mudado para Israel. E Israel, ou Jacó, Jacó teve 11 filhos, uma filha, e depois mais um filho, um total de 12 filhos. E a palavra de Deus conta a história desse jovem José, que era um dos filhos de Jacó, ou Israel,
E a Bíblia diz que seu pai o tratava muito bem, que ele era muito querido e talvez até mais privilegiado que os outros irmãos. Isso gerou ciúmes que levou os seus irmãos a simularem a morte de José e o entregarem ou venderem a uma caravana que ia para o Egito, e José foi levado para o Egito como escravo. E a história conta que José, lá no Egito, fiel a Deus, sempre em todos os seus atos, em tudo aquilo que ele fazia, Deus o honrou, Deus o exaltou, e ele se tornou o segundo maior do Egito. Depois dele, ao acima dele, somente Faraó. E o seu nome foi mudado para Zafenat Paneia, que significa Salvador do mundo. Muito bem. José ficou no Egito. E diz a palavra, a história conta também que, corridos anos, houve uma grande fome na terra onde Jacó habitava. E toda a sua família foram, posteriormente, para o Egito, porque os seus irmãos lá se dirigiram para buscar mantimento, e tem toda uma história, né, que os seus irmãos passam, mas no final toda a família de José, Jacó e seus irmãos vão para o Egito. Lá são recebidos por Faraó, lá eles são colocados na terra de Gósen e lá eles passam a morar. E ali eles permaneceram por 400 anos. E diz a palavra que, morto aquele Faraó, que era tão amigo de José, o outro que o sucedeu, temendo pelo número de israelitas que havia no Egito, os escravizou. E eles se tornaram escravos, e escravos por 400 anos. E isso foi dito por Deus a Moisés. E eu gostaria de ler esse texto. São 2 versículos que se encontram em Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14, que diz assim: Então o Senhor falou a Abrão: Sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Eu estou lendo aqui a versão King James atualizada, 1999. Veja, irmãos, que Deus fez uma promessa a Abraão e Deus o avisou: olha, a sua descendência será escrava, mas, e por 400 anos, mas eu visitarei e eu os libertarei e julgarei a nação que os escravizar. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo clama a Deus, Deus ouve o clamor do povo de Israel, e Deus então suscita um homem, um líder chamado Moisés, criado na corte de Faraó, homem instruído em todas as letras e sabedoria dos egípcios, um israelita adotado como um príncipe, e esse israelita chamado Moisés é quem Deus suscita para livrar o povo de Israel. E a história de Moisés é uma história interessante, emocionante, porque ela mostra para nós a intervenção de Deus a favor de um povo. Ela mostra para nós a dureza do coração de um faraó. Deus, então, para libertar o povo, ele precisa intervir de uma forma sobrenatural. E essa intervenção ela vem em forma de 10 pragas. E cada praga tem um significado, tem um propósito. Eu não vou
adentrar aqui nos detalhes nesse momento, porque a minha intenção é falar sobre a Páscoa. E exatamente quando Deus manda 10 pragas sobre os egípcios, e mesmo assim Faraó permanece com seu coração endurecido e não liberta o povo, Deus então determina ou dispõe a mandar a 10ª praga. E a 10ª praga é uma praga que vem para destruir. E destruir quem? Destruir todos os primogênitos do Egito, tanto animais quanto pessoas ou humanos. E nós temos que ler esse texto que está em Êxodo capítulo 12 para compreendermos melhor como surgiu a Páscoa. Então eu convido você a ler comigo Êxodo capítulo 12 e nós vamos ler os primeiros 14 versículos. A mesma versão King James diz assim a palavra de Deus: Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: Que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco de sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá não fermentados e ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis prontos para partir. Cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial e o celebrareis com uma festa para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Pois bem, meus irmãos, olha que texto que nós podemos extrair o significado da Páscoa. O verdadeiro significado da Páscoa é a passagem ou o livramento. O termo Páscoa vem do hebraico que é Pessah, que significa, está relacionado com o verbo passar ou pular, saltar. E é exatamente isso que Deus faz. Deus, ao determinar que traria a 10ª praga sobre o Egito, para punir o Egito e os seus deuses ineficazes, Deus determina um sacrifício. Deus manda que os judeus ou os israelitas escolhessem um cordeiro ou um cabrito
Então podia ser um carneirinho ou podia ser um cabritinho de 1 ano de idade, perfeito, sem mácula. E esse animal, cabrito ou carneiro, seria sacrificado. Ele seria comido, sua carne seria comida. E o sangue desses animais seriam passados nos umbrais das portas, né? Para quê? Para sinal do povo. Muitas vezes nós ouvimos falar, não, era o sinal para que Deus não entrasse, ou o anjo da morte não entrasse na casa. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que era para sinal do povo, para que o povo soubesse que onde houvesse o sangue nos umbrais das casas onde se comia, né, o cordeiro, a morte não chegaria. E foi isso que aconteceu, né? Deus determinou que eles fizessem isso. E diz a palavra de Deus que eles comeram e o anjo da morte veio e todos os primogênitos do Egito, que, incluindo animais e os homens, foram mortos, com exceção daqueles que estavam em suas casas e aonde havia sangue sobre os umbrais das portas. E o texto diz que eles deveriam comer o cordeiro assado, não poderia ser cozido e nem cru. Deveria ser acompanhado com ervas amargas e pão asmos, ou pão sem fermento. O pão sem fermento era para simbolizar a pressa, eles tinham que comer apressados. E a determinação também era que eles estivessem calçados com as sandálias, suas vestimentas, com o cajado na mão, ou seja, pronto para saírem às pressas. E as ervas amargas também significavam o sofrimento que o povo havia passado durante os 400 anos no Egito. E assim Deus liberta o povo através de uma intervenção sobrenatural com a morte dos primogênitos. E eles são libertados, e diz a palavra de Deus que eles saíram do Egito, não levando apenas o que possuíam, mas muito mais do que eles tinham, porque os egípcios estavam tão ansiosos com a sua saída que lhe deram ouro, prata em abundância, para que eles fossem logo embora. Meus irmãos, percebam o significado da Páscoa. Aqui, o cordeiro e o sangue, na verdade, são uma figura futura do que Cristo faria por nós. A Bíblia diz, a história conta que durante o período de 440 anos que o povo esteve no deserto, eles não comemoraram a Páscoa. A Páscoa só foi comemorada depois que Josué entra na terra prometida. E veja, desde então, a Páscoa passa a ser uma festa judaica comemorada todos os anos. E no Novo Testamento, a Bíblia mostra que Jesus sempre foi levado à festa da Páscoa pelos seus pais. E por ocasião da sua morte, da sua traição e morte, era exatamente a ocasião da celebração da Páscoa. Quando Jesus foi traído e morto, celebrava-se a Páscoa em Israel. E antes de Jesus ser traído e morto, a Bíblia diz que ele celebrou com seus discípulos a ceia. E a ceia do Senhor veio em substituição do sacrifício. Porque naquela época de Jesus, ainda se sacrificavam ovelhas e cabritos no templo em comemoração da Páscoa. Com o passar dos anos, com a morte de Jesus, lá para o ano 70, o templo foi destruído. E a partir daquela época, não mais se fez sacrifícios. Cessou-se os sacrifícios para a comemoração da Páscoa. A Páscoa passou a ser uma festa, uma comemoração mais íntima, mais tradicional, mais caseira. As pessoas passaram a comemorar a festa em suas casas, em seus lares. E quando Jesus morre, ele ressuscita ao terceiro dia. E por isso, para nós, a Páscoa ela tem um diferencial da Páscoa celebrada pelos judeus.
Porque os judeus ainda celebram uma Páscoa primitiva, uma Páscoa na esperança da vinda de um Messias. Mas a história bíblica já nos mostra, já nos mostrou e revela que Jesus é o Cordeiro de Deus. Isaías fala disso lá no capítulo 53, quando ele foi levado ao matadouro como ovelha e não abriu a sua boca. João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As Escrituras revelam que Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que morreu uma única vez por todos. Assim, o seu sacrifício é perfeito, porque ele era perfeito. E é isso que nós comemoramos, não só o sacrifício de Jesus, mas a sua ressurreição, porque essa é a esperança do cristão. Aqui está a essência do cristianismo, a ressurreição de Jesus, que nós comemoramos, que nós celebramos na Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa para o cristão convertido. Por quê? Porque nós não celebramos mais a morte de Jesus. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E é isso que faz a diferença, porque todas as outras religiões, os seus fundadores, morreram e estão enterrados. Mas o nosso fundador do cristianismo, o nosso Deus, o nosso Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou. E é isso, irmãos, que nos dá esperança. É isso que nos traz conforto e consolo. Porque Jesus não apenas morreu, mas ele ressuscitou e ascendeu ao céu. E a Bíblia diz que ele se encontra à direita do Pai. E é ele quem intercede por nós. Não é Maria, é Jesus. Por isso, irmãos, esse é o verdadeiro significado da Páscoa para o cristão. A ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. Assim, nós agora, como cristãos, na Páscoa, muitas vezes, nós celebramos o quê? A ressurreição de Jesus, e nada mais que isso. Mas Jesus nos deixou uma celebração para que nós possamos lembrar da sua morte na cruz. Ele nos deixou a ceia, a celebração da ceia do Senhor. Quando nós celebramos assim a ceia do Senhor, nós estamos, ao comer o pão e ao beber o cálice, ou suco de uva, ou vinho, nós estamos rememorando ou lembrando que Jesus, o seu corpo, foi crucificado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós estamos relembrando que o sangue, que significa vida, também foi derramado na cruz do Calvário. Em outras palavras, quer dizer que Jesus deu a sua vida, o seu corpo, para que, como sacrifício vivo, santo, perfeito, para que, ao reconhecermos esse sacrifício pela nossa vida, pelos nossos pecados, nós possamos obter, através desse sacrifício, a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro significado do cristianismo. Isso é o significado da ceia do Senhor. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, lembramos da morte de Jesus, do seu corpo e do seu sangue derramado por nós. Assim, irmãos, que hoje, nesse dia de domingo, onde celebramos a Páscoa, isso possa ser uma realidade na sua vida. Que a Páscoa que você celebra seja a ressurreição de Jesus. E ele disse que ele iria preparar lugar. E ele disse que quando ele fosse preparar esse lugar, ele voltaria para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele. Irmãos, eu fico imaginando o que é que Jesus deve estar preparando para nós. Porque, afinal de contas, a sua vinda parece que está demorando demais. E nós ansiamos pela vinda de Jesus. Por isso, irmãos, lembre-se que nesse dia a verdadeira Páscoa é a ressurreição de Jesus.
Celebre essa ressurreição na sua vida, no seu lar, na sua casa. Isso não é uma realidade na sua vida. Venha para Jesus. Volte-se para o Senhor. Reconheça o seu estado de pecaminosidade. Reconheça a sua incapacidade para se redimir diante de Deus. Reconheça que você é um pecador e aceite o sacrifício de Jesus, porque isso te tornará uma nova criatura. Isso te fará nascer de novo. E a intervenção do Espírito Santo de Deus transformará o seu coração, a sua mente e a sua alma, te tornando uma nova pessoa em Cristo Jesus. E você poderá experimentar as grandezas de Deus, a revelação de Deus. Você poderá experimentar aquilo que Nicodemos não foi capaz de discernir, que o nascer de novo não é um nascer biológico, mas o nascer da água e do Espírito Santo. Isso é o que eu gostaria de deixar com os irmãos nesse dia, nesse domingo. Que você entenda o verdadeiro significado da Páscoa, que nós celebramos como cristãos, que é a ressurreição de Jesus. Porque Ele morreu por nós, Ele derramou o seu sangue por nós, e isso é fato, isso mudou a história. Mas, mais do que isso, Ele ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós. E Ele prometeu que voltaria. E Ele voltará, irmãos. Assim esperamos, no nome de Jesus. Tem um visitante aqui do lado, né? Alguém intruso aqui que apareceu. Mas eu encerro aqui, irmãos, desejando que a verdadeira Páscoa seja celebrada no seu lar, na sua casa, em seu coração. Que você tenha plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que a ressurreição de Jesus seja algo precioso no seu coração, seja a sua esperança, porque Ele prometeu que voltaria. E Ele ressuscitou de fato. E é isso que nós comemoramos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua família, a sua ceia. Pode comer a sua carne, pode comer o seu peixe, mas lembre-se, não é isso. Não é o chocolate, não é o peixe, não é a carne, mas é a lembrança de que o Senhor Jesus, como Cordeiro perfeito, morreu por nós e ressuscitou. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa. Nós vamos estar louvando ao Senhor nesse domingo de Páscoa. Muita alegria porque Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E que bom que você está com a sua família aí, para que logo em instantes nós vamos estar ceando com o Senhor, vamos estar juntos na mesa do Senhor. E eu quero com muita alegria aqui cantar e pedir que você cante comigo, que você esteja comigo em adoração. E nós, como nesse domingo de Páscoa, nós cantamos sempre com alegria, dizendo que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e que Deus enviou o seu único Filho, o seu primogênito, o seu unigênito, Jesus Cristo por nós. Então nós vamos cantar o hino Porque Ele Vive. Ok? Vamos lá? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está que vivo está.
vivo está. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Como é bom nós estarmos louvando, agradecendo ao Senhor por todos os seus benefícios, né? Por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, nesses dias. E é muito bom saber que o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Ele é um Deus que fez nova todas as coisas. Nós que estávamos sobre o jugo da lei, hoje nós vivemos debaixo da aliança do sangue de Jesus Cristo. Isso que é importante. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 11, 25 assim: da mesma forma ao qual nós vamos agora, logo depois, tomar a Santa Ceia do Senhor, diz: da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então nós vamos cantar que o Senhor é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Canta comigo, vamos lá. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a
dele está se cumprindo. Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo está debaixo da sua poderosa mão, do teu poderoso controle. Por isso, creia em nome de Jesus. Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Vamos celebrar juntos a Santa Ceia do Senhor. Irmãos, vamos fazer a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 22 em diante, que trata da última ceia que o Senhor teve com seus discípulos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isso é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, dando graças, o deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é meu sangue, o sangue da aliança, da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber vinho novo no reino de Deus. Cantando um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Essa passagem, irmãos, relata o dia que o Senhor foi entregue pelos nossos pecados. E tudo o que se seguiu, a crucificação até o seu sepultamento. E no domingo, no dia de hoje, domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou dos mortos. E por causa disso, irmãos, nós temos vida eterna. Se você crê nisso, você é convidado para a ceia do Senhor. Tome o seu pão, tome seu cálice e comamos juntos agora a ceia do Senhor, em memória daquilo que Jesus fez por nós. Nós somos felizes nesse dia, porque nós somos salvos pela graça do Senhor. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Comamos, portanto, e bebamos em memória disso, com alegria no coração. Irmãos, fique na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e sua família e te conceda a paz. Que Ele tenha misericórdia de vós e vos dê a vida eterna. Amém.